Olá, meu nome é William, eu sou teólogo e gostaria de trazer aqui alguns vídeos relacionados a temas proféticos, a temas cristãos, religiosos, para quem tem alguma dúvida, para quem quer aprender mais. E eu sei que tem muita gente que é realmente sincera de coração, cristã ou não, que gostaria de aprender mais sobre isso. E esses dias eu estava vendo um comentário na internet a respeito dessas profecias finais, do tempo que estamos vivendo, com toda essa pandemia tomando conta do mundo. Esse tema se aflorou e uma questão que está dificultando muito o aprendizado e a interpretação dessas profecias, eu gostaria de comentar aqui, que é o papel de Israel dentro dessas profecias e no final dos tempos. Que papel Israel vai ter? Muitos cristãos, muitos movimentos religiosos, eles dizem que Israel terá um papel crucial, que de Israel virá o anticristo, outros dizem que não, mas existe uma teoria que diz que de Israel virá o anticristo. Também alguns movimentos dizem que por causa do estabelecimento do território de Israel, também a intenção de Israel de fazer o terceiro templo, que é quando esse terceiro templo for feito, ali vai ser o momento em que o fim dos tempos vai começar, e tem toda uma interpretação que após o surgimento desse terceiro templo e do anticristo, haverá um tempo de angústia, um tempo de centenas de anos. E eu gostaria de esclarecer isso de maneira bem rápida. Não temos tempo aqui para detalhar minuciosamente esse tema, mas de maneira bem rápida. Israel, ele recebeu uma profecia lá nos tempos de Daniel. Daniel, pensando e angustiado com o cativeiro que estava vivendo, Deus enviou um anjo para dar uma profecia a Daniel. E Daniel disse que 70 semanas estavam destinadas sobre Israel. Em profecia, cada dia simboliza um ano. Então, somando tudo, são 490 anos. E terminaria justamente ali com o apedrejamento de Estevão. E justamente nesta data, no ano 34, essa profecia se encerraria. Dentro dessa profecia estava ali a morte de Cristo, o nascimento dele, a restauração do templo de Israel, a volta de Israel para o seu território naquela época. Mas com a morte de Estevão, com a morte do primeiro mártir cristão, ali terminou o prazo de graça e misericórdia para Israel. Tanto que no livro de Mateus, capítulo 24, Cristo já mencionava a destruição de Israel, do templo, da cidade, o povo sendo espalhado por todos os cantos, no ano 70. O que aconteceu no ano 70, né? Mas em Mateus 24 está ali detalhado, Cristo está destrinchando o que aconteceria e também se referindo ao fim dos tempos. Então, desse tempo em diante, Israel ele não teve mais a primazia, ou não foi mais o povo especial de Deus. Isso não existe mais. Isso terminou no ano 34 com a morte do primeiro mártir cristão. O tempo de graça para Israel acabou. Israel agora é somente um país. É um país como todos os outros. Eles precisam da graça de Cristo, assim como eu e você precisamos. Então, Israel não é mais um povo especial. Agora, esse povo está espalhado por todas as tribos, línguas e nações. Esse povo é a igreja invisível, é a igreja de Deus, que Deus há de recolher quando Ele voltar. Mas de onde surgiu isso? De onde surgiu toda essa teoria de que Israel teria um papel predominante no fim dos tempos? Eu digo para você que desde os apóstolos, eles já interpretavam que o poder apostólico romano, lá na época dos apóstolos, o poder imperial, já era o anticristo. E também seria ali aquela besta terrível, espantosa, que surge do mar de Apocalipse capítulo 13. Então, isso surgiu já com os apóstolos, Paulo, Pedro, os primeiros pais da igreja, os primeiros cristãos tinham essa interpretação. Também, muitos reformadores, na época da reforma, eles suscitaram esse assunto e eles falavam que o poder apostólico romano, não estou falando aqui dos católicos,
dos fiéis, das pessoas sinceras que amam a Deus, que frequentam a igreja católica. Não estou falando dessas pessoas, são pessoas muito sinceras. Eu tenho parentes que são católicos e que têm uma fé linda, incrível, e que amo e respeito muito. Eu estou falando do poder apostólico romano, estou falando da organização. E essa organização sempre foi identificada como o anticristo, sempre foi identificada como a besta que surge do mar. Lá em Apocalipse capítulo 13, o próprio Martinho Lutero, que foi o pai da Reforma, um dos principais teóricos ali contra o movimento apostólico romano, ele identificou claramente que a Igreja Apostólica Romana como poder era o anticristo. Só que como a igreja ia se desfazer desse viés que estava muito forte nessa época da Reforma, como a igreja ia combater tudo isso, de dentro da própria igreja surgiram essas teorias através de padres jesuítas que trouxeram Israel à tona e colocaram aos poucos dentro das igrejas reformadas, das igrejas protestantes que estavam surgindo, essa teoria, essa interpretação das profecias de que Israel teria um papel predominante, de que de Israel viria o anticristo, de que após a reconstrução desse templo viria um tempo ainda de graça, um tempo ainda de angústia, um tempo das pragas, seria somente após a reconstrução de Israel e do templo. Então toda essa teoria, essa interpretação, ela foi sendo colocada ao longo dos anos dentro do mundo cristão. Desta maneira, os cristãos que tinham em sua base a interpretação de que o poder apostólico romano era ali o anticristo, era ali o poder que lutaria contra os cristãos e seria derrotado pelo próprio Cristo, ele foi sendo minada. As crenças cristãs foram sendo destruídas de dentro com essas teorias. E hoje, mais de 500 anos depois, nós estamos vivendo uma época em que essas profecias do livro de Apocalipse estão totalmente deturpadas. O mundo protestante hoje não entende o final dos tempos porque se permitiu abandonar os fundamentos, abandonar o que os seus próprios pais diziam. Martinho Lutero, o Wycliffe e muitos outros que vieram depois disso e eram homens de uma fé incrível, que trouxeram várias verdades à tona, inclusive a das profecias dos sinais dos tempos. Porque o mundo cristão se permitiu se corromper dessa maneira? Hoje, creem de uma maneira tão errônea que Israel terá uma primazia, que mal entendem que quem está hoje no território de Israel não são israelitas, não são os israelitas descendentes de Abraão que hoje vivem em Israel. São os Casares, é um povo que se converteu à fé talmúdica, não à fé israelita, não à fé do Antigo Testamento. E o Talmud, ele não é o Antigo Testamento, ele não é a Bíblia em si. É uma interpretação muito alegórica que coloca Cristo de uma maneira tão rebaixada, que humilha Cristo de tal maneira. Esse é o Talmud e é o que os israelitas, entre aspas, que vivem em Israel hoje creem. O que eles podem ter de papel na história da humanidade? Que importância tem pessoas que não são israelitas, que estão ali só ocupando um território que foi politicamente organizado para eles, e aí tudo armado para que eles se levassem essas pessoas para lá. E quem estuda a Segunda Guerra Mundial e a história dos judeus em relação a isso, antes e depois, vai entender o que eu estou falando. E que papel pode ter os israelitas nisso? Ou os judeus hoje? Nenhum. Eles não têm papel nenhum. Agora, a Igreja Apostólica Romana como poder, sim. Essa que criou toda essa história, que criou toda essa profecia, essa interpretação profética, essa sim, tem um papel predominante de liderança nas últimas profecias, ali principalmente em Apocalipse capítulo 13.
e ali a Igreja Apostólica Romana está liderando por trás dos bastidores e voltará a liderar, assim como liderava na Idade Média. Bom, esse vídeo já ficou um pouco longo. No próximo vídeo eu trago um pouco mais sobre essas profecias, vamos destrinchando esse assunto para poder ficar de maneira muito clara e lúcida, mas também não de maneira cansativa, por isso esses vídeos curtos, para que todos possam entender e não serem enganados por teorias que, na verdade, eles tiram o foco do que realmente está acontecendo nesse mundo. Um grande abraço, até mais.